Procrastinação não é falta de tempo, nem falta de capacidade, muito menos preguiça. Procrastinação é um sintoma, é o rastro de algo mais profundo. Toda vez que você adia o que sabe que precisa fazer, não é a agenda que está cheia, é a sua mente que está cheia de medo, de crenças e de vozes que não são suas. Seja sincero com você por um momento. Quantas vezes você já disse a frase, eu sei o que tenho que fazer, mas não faço? Você sabe que precisa começar aquele projeto, estudar para aquela prova, organizar as finanças, cuidar da saúde, ter uma conversa séria, mudar de trabalho, dar um passo diferente na sua vida. Você sabe, você sente, mas na hora de agir, abra um vídeo, pega o celular, come alguma coisa, entra em qualquer distração, o mundo inteiro vira prioridade, menos o que realmente importa. No episódio de Crenças Limitantes, nós falamos sobre as histórias invisíveis que você carrega na mente. No episódio sobre manipulação, nós falamos sobre o sistema que programa você para viver no automático. A procrastinação é o lugar onde essas duas forças se encontram. De um lado, as crenças dizendo você não é capaz, vai dar errado, não adianta tentar, não é para você. Do outro lado, um sistema que te entrega distração, dopamina barata, entretenimento constante e a sensação confortável de que sempre dá para deixar para depois. No meio disso está você, paralisado, se sentindo culpado, achando que o problema é falta de força de vontade. Mas olha a contradição. A mesma pessoa que diz não ter energia para agir, é capaz de passar horas rolando o feed, assistindo série, jogando, conversando, consumindo conteúdos que não levam a lugar nenhum. Energia você tem. Foco tem, atenção tem. A questão não é falta de energia. A questão é para onde a sua energia está sendo direcionada. E principalmente porque ela nunca vai para aquilo que poderia realmente mudar a sua vida. Procrastinação é um conflito interno. Uma parte sua quer avançar, outra parte entra em pânico. E a mente faz um acordo silencioso. É melhor adiar do que correr o risco de se frustrar. É melhor enrolar do que encarar a possibilidade de falhar. É melhor deixar para amanhã do que enfrentar a chance de que dê certo e você tenha que mudar quem é, como vive e com quem se relaciona. Procrastinar é um jeito sofisticado de se manter protegido dentro de uma realidade que te machuca, mas é conhecida. Por isso eu quero que você pare de se chamar de preguiçoso. Preguiçosa não é a sua essência. Preguiçosa é a programação que colocaram em você. A pessoa que realmente é preguiçosa não sente incômodo, não sente culpa, não sente peso por adiar. Ela simplesmente não quer e acabou. Você sente dor quando procrastina. Você se auto-julga, você briga com você mesmo. Isso já é sinal de que tem algo dentro de você que quer se mover, mas está em choque com algo que te puxa de volta. Existem vários medos escondidos atrás da procrastinação. O medo de fracassar. Se eu tentar e não dar certo, vou provar para mim mesmo que eu sou um fracasso. Então é melhor nem começar. Medo de ser julgado, e se rirem de mim, e se criticarem, e se falarem que está ruim. Medo de dar certo. Se funcionar, vou ter que assumir um novo nível de responsabilidade. Vou ter que mudar quem eu sou, vou mexer com a inveja, com a comparação, com a cobrança. Medo de perder a identidade de vítima. Se eu agir de verdade, não vou mais poder culpar o governo, a família, o passado, a sorte, o azar. Vou ter que admitir que a decisão é minha. É muito mais fácil culpar a procrastinação do que encarar o medo que está por trás dela. E aqui entra um ponto que o sistema conhece muito bem. Quanto mais você adia, mais fraco você se sente. Quanto mais fraco você se sente, mais fácil é de controlar você. Um ser humano sem direção, sem ação, sem movimento se torna massa de manobra. Aceita qualquer narrativa, qualquer trabalho, qualquer relacionamento, qualquer migalha emocional. Ele se contenta com pouco porque não acredita que consegue ir além. A procrastinação vai matando a sua autoconfiança aos poucos. Cada promessa não cumprida para você mesmo é uma facada na sua autoestima. Agora olha para sua vida com sinceridade. Em quais áreas você procrastina com mais força? Trabalho que não suporta, mas não toma uma decisão. Relacionamentos que já acabaram por dentro, mas você mantém por medo de ficar só. Sonhos que você sente no fundo da alma, mas sempre empurra para quando tiver tempo, quando tiver dinheiro, quando tiver mais preparado. A procrastinação não é aleatória. Ela marca exatamente os pontos onde existe dor, medo, vergonha, culpa, sensação de não merecimento ou mentira contada para você mesmo. A alma quer movimento. A sua essência quer experiência, sente a necessidade de aprender, quer se expandir, quer viver o que veio viver aqui, mas a mente foi treinada para proteger a qualquer custo a zona de conforto. E não se engane com essa palavra. Zona de conforto não é um lugar bom. É apenas um lugar conhecido. É uma prisão onde você já sabe como sofre. E o ego prefere um sofrimento conhecido a uma liberdade que ainda não entende. Então quando a alma te chama para dar um passo, a mente responde com 1000 desculpas. Não hoje, depois eu vejo. Ainda não é o momento, eu começo segunda. Eu começo no ano que vem.
Eu começo quando as coisas se acalmarem. A alma está pronta, mas a mente foi treinada para dizer amanhã. Você não atrasa tarefas. Você atrasa versões de você mesmo. Todo projeto que fica na gaveta é uma versão sua que deixa de nascer. Todo curso não iniciado, toda conversa evitada, toda mudança adiada é uma linha do tempo diferente que você abandona para continuar vivendo o mesmo roteiro que te deram. A procrastinação é a estratégia do sistema para manter você na mesma linha de tempo, repetindo os mesmos padrões, reclamando das mesmas coisas, culpando o mesmo mundo, mas sem tocar na única coisa que realmente poderia mudar a sua realidade, as suas escolhas. Eu não estou aqui para te chamar de fraco. Eu estou aqui para te lembrar que você nunca foi fraco. Você foi programado. O sistema precisa que você adie a própria vida. Porque alguém que ocupa o próprio lugar no mundo, alguém que cumpre o que sente que é o seu chamado, alguém que age apesar do medo, é muito mais difícil de ser controlado. Essa pessoa questiona, escolhe, diz não. Ela não se vende por qualquer promessa. Ela não é alimentada por migalhas emocionais. Ela não aceita ser escrava de um sistema que lucra com a sua paralisação. Então, o que fazer com a procrastinação? A primeira coisa é parar de usá-la como chicote e passar a usar como mapa. Em vez de se punir cada vez que notar que está adiando algo, você pergunta por que justo isso eu estou empurrando com a barriga. O que esse projeto, essa conversa, essa mudança ameaça dentro de mim? Qual medo essa ação toca? Que história sobre mim mesmo é ativada quando eu penso em fazer isso? Procrastinação é uma pista. Toda vez que ela aparece, ela está apontando para um ponto da sua vida que precisa de cura, de verdade, de decisão. A segunda coisa é parar de esperar vontade para agir. Se você depender de motivação e inspiração, você está ferrado. O sistema é especialista em drenar a sua motivação com excesso de estímulo, preocupação, notícias, conflitos, distrações. Consistência não é viver empolgado. Consistência é fazer algo mesmo sem vontade. É abandonar a ideia de que você precisa estar inspirado para fazer o que precisa ser feito. A inspiração é consequência de um caminho andando, não o ponto de partida. Você não começa agindo porque está inspirado. Você fica inspirado porque finalmente começou a agir. Existe um jeito prático de começar a quebrar o feitiço da procrastinação. Pare de tentar resolver tudo de uma vez. O perfeccionismo é um dos maiores aliados da procrastinação. Você coloca metas gigantescas, irreais, pesadas e, claro, não consegue se mover. Em vez disso, force-se a fazer o mínimo, mas faça. Se você quer escrever algo, pare de prometer que vai escrever um capítulo inteiro. Escreva um parágrafo hoje. Se quer cuidar do corpo, não comece prometendo treinar 1 hora todos os dias. Comece com 10 minutos hoje. Se precisa organizar as finanças, não tente arrumar a vida inteira em um dia. Senta hoje e olha para um único gasto que você pode mudar. E eu não falo isso de fora. Quando eu decidi entrar na internet, eu também procrastinei. Eu era perfeccionista, queria tudo perfeito, não conseguia e me frustrava. Eu olhava outros canais e pensava como eu posso entregar menos do que isso. Pensei em desistir mais de uma vez, mas em algum momento eu disse para mim mesmo, eu não vou desistir. Entendi que todo trabalho feito com amor só tem um caminho que é o da realização. Então me debrucei com tudo, porque a dor que eu estava sentindo é a mesma dor de milhões de pessoas e se levarmos para a esfera global, somos bilhões com dores. Foi aí que caiu a ficha. Se eu esperasse estar pronto para começar, eu nunca começaria. Então eu dei o primeiro passo com o que eu tinha, do jeito que dava. E é isso que eu estou te convidando a fazer também. Não esperar a coragem chegar, mas começar pequeno hoje, para a coragem nascer no caminho. O que quebra o feitiço não é o tamanho da ação, é o fato de ela ter sido feita. A cada pequena ação concluída, você manda uma mensagem nova para o seu sistema interno. Eu faço o que digo. Eu posso confiar em mim. Eu não sou mais um depósito de promessas vazias. Isso reconstrói sua autoestima de dentro para fora. E a autoestima verdadeira não é pensamento positivo no espelho. É o registro silencioso de que quando você decide, você faz. Essa confiança ninguém pode te dar. Ela é construída passo a passo. Outra coisa importante é olhar para o ambiente que te cerca. Você é bombardeado por estímulos que foram criados exatamente para sequestrar sua atenção. Plataformas inteiras são desenhadas para manter você rolando, clicando, respondendo, reagindo. Se você não criar barreiras mínimas entre você e esse mundo de distrações, é muito fácil cair todos os dias no mesmo ciclo. Você acorda, pega o celular, entra no redemoinho e quando percebe o dia já foi embora. E mais uma vez você diz eu não fiz nada do que eu precisava fazer. Para o sistema isso é perfeito. Você continua cansado, frustrado, sem energia para questionar nada. Começar a romper com a procrastinação não é ficar mais forte do que a internet. É redesenhar o seu campo de batalha, tirar notificações, definir horários sem tela, deixar o mais fácil sempre ser o que te aproxima do que você quer,
e não o que te afasta. Você não vai vencer uma guerra espiritual vivendo em um ambiente todo desenhado para te manter disperso. Se a sua rotina é um templo do caos, a sua mente vai ser também. E tem um ponto espiritual profundo aqui. Você não está adiando só tarefas. Você está adiando a sua missão. A vida não é infinita aqui. Essa encarnação tem prazo, e o sistema adora quando você vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Porque quem acha que tem todo o tempo do mundo não tem urgência em mudar, em crescer, em curar, em servir, em fazer o que veio fazer. Fica sempre para depois. Depois eu perdoo, depois eu curo, depois eu paro com isso, depois eu começo aquilo, depois eu busco algo maior. Até que um dia o depois acaba. E aí o que ficou foi uma sequência de intenções que nunca viraram realidade. Procrastinação é uma forma de desonrar a própria alma. É duro ouvir isso, mas é verdade. Quando você sente claramente que precisa fazer algo e conscientemente escolhe se distrair, você está dizendo para a sua própria essência o que você quer não é prioridade. E depois se pergunta por que a vida parece vazia, sem sentido, repetitiva. Não é Deus te punindo, não é o universo te bloqueando. Muitas vezes é você mesmo colocando a própria vida em modo de espera. Mas a boa notícia é que o caminho de saída também está nas suas mãos. Você não controla o sistema, não controla o passado, não controla o que fizeram com você, não controla as crises do mundo. Mas você controla uma coisa que ninguém pode tocar: a próxima decisão. Você não precisa mudar toda a sua vida hoje. Você precisa fazer uma escolha diferente hoje. Uma conversa que você vinha adiando, uma tarefa que você vinha empurrando, um compromisso consigo mesmo que você vinha quebrando, uma ação pequena, mas real, que marque um antes e depois dentro de você. Quando você para de adiar quem você nasceu para ser, a vida para de parecer castigo e começa a virar caminho. Você começa a sentir que cada dia, mesmo com dificuldade, está construindo algo que faz sentido. A ansiedade diminui, porque a alma não está mais gritando ignorada. A culpa diminui, porque você não está mais traindo as próprias promessas. O peso diminui porque você passa a carregar apenas o que é seu, e não a frustração acumulada de tudo o que deixou para depois. Se esse episódio mexeu com você, é porque a procrastinação não é só um hábito na sua vida, ela é uma prisão. E prisão se rompe de dentro para fora. Ninguém vai entrar na sua mente, desligar as distrações e te fazer agir. Essa responsabilidade é sua, mas junto com a responsabilidade vem um poder. O poder de escolher uma linha do tempo diferente. O poder de sair do papel de vítima e assumir o papel de criador da própria história. É aqui que os meus livros entram como ferramenta nessa jornada. Em Reprogramação da Alma, eu te mostro como desmontar as correntes emocionais e mentais que te mantêm preso em padrões que se repetem. É um guia para você entender por que sente o que sente, por que se sabota. Como elevar sua frequência e reposicionar a sua vida a partir de um novo nível de consciência. Em A Terra Antes da Queda, eu mergulho nas raízes mais profundas do controle humano, nas narrativas escondidas, na história que você não viu nos livros. É o pano de fundo invisível que explica por que existe tanto interesse em manter a humanidade adormecida, confusa e paralisada. Juntos, esses dois trabalhos se complementam. Um cura por dentro, o outro expõe o cenário de fora. Se você sente que está pronto para parar de adiar sua própria evolução, eu te convido a conhecer esses livros, a se inscrever no canal. Pioneiros, a compartilhar esse conteúdo com quem também está travado, empurrando a vida com a barriga, sentindo que tem algo maior, chamando mais sem forças para responder. Cada pessoa que desperta um pouco mais enfraquece um pouco o sistema que lucra com a nossa paralisia. No próximo episódio nós vamos falar sobre o medo, a raiz silenciosa por trás de muitos dos seus atrasos, escolhas, fugas e paralisias. O medo que não é só emoção, é ferramenta de controle. O medo que te mantém pequeno, dependente, obediente. E principalmente o medo que você nem percebe que sente, porque ele já faz parte da sua identidade. Se hoje você entendeu que a procrastinação não é preguiça, mas proteção, no próximo capítulo nós vamos abrir essa proteção e olhar no olho da força que alimenta ela o tempo todo. Até lá, observa durante a sua semana. Repare em tudo o que você está adiando na Seijugi. Cada coisa que você empurra para depois é um recado. E esse recado tem um nome: medo. É sobre ele que nós vamos falar no próximo capítulo da nossa série 10 motivos por que sua vida não anda. Um forte abraço e até o próximo vídeo.